Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, sou fulana de tal, sempre te acompanho e reflito muito sobre seus conselhos, sempre me ajudam. Vamos lá, eu tenho 24 anos e conheci um garoto de 25 anos por um aplicativo. No início, quando conversávamos por Zap, nós dois não queríamos relacionamento sério, mas ele fazia questão de repetir. Aos poucos, ele foi me contando alguns dos seus problemas. Começou falando que tinha problemas sexuais por ter ficado muito tempo sem uma parceira. Então era viciado em pornografia e masturbação e tinha perdido a sensibilidade no sexo natural. Caramba! Só tinha se relacionado sexualmente uma vez. Eu entendi a situação e estamos trabalhando nisso juntos para ele recuperar a sensibilidade. Depois me contou que toma remédios para alguns transtornos mentais, como ansiedade, depressão e psicose. Eu novamente entendi a situação e me contou que estava desempregado, mas que estava correndo atrás, e eu entendi a situação. Nesse período compartilhamos nossos gostos e ele rapidamente começou a falar que eu era o amor da sua vida, que me amava e que eu poderia ser sua primeira namorada. Eu, que inicialmente não queria relacionamento sério, acabei me apaixonando e querendo algo sério. Me rendi ao sentimento. Depois de algumas semanas, marcamos um encontro e ele veio me ver. Nossas personalidades ficaram bem nítidas, já que são extremas. Ele extrovertido e eu introvertido. Sério que ele é extrovertido? Eu jurava que fosse ser o inverso, né? Com essas questões aqui e tal, ansiedade, psicose, depressão. Tá vendo como a gente se engana? Às vezes a gente vê a pessoa extrovertida, a gente acha que ela não tem problema nenhum. E a gente acha que o introvertido é que é depressivo, entendeu? Que tem então seus problemas, coitado. Meu bem, as aparências enganam. Eu introvertida e um pouco fria, mas nada que não sabíamos antes, pois já tínhamos conversado sobre nossa personalidade. Fizemos sexo porque eu queria, ele não queria fazer sexo no primeiro encontro. Quando ele voltou para casa, senti ele distante. As mensagens diminuíram muito, começou a demorar para me responder, ficar online e não responder. Isso me magoou extremamente e me senti rejeitada. Olha, eu gravei um vídeo ontem para o Café de Esperança. Quando vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, dia 26 de setembro, ele foi ao ar, portanto, hoje, ele vai ao ar amanhã. Amanhã é dia 15 de setembro. Então, ele foi ao ar no Café de Esperança dia 15 de setembro. Falando só sobre isso, ghosting. É a pessoa que mantém contato com você, né? Vocês trocam ideia, conversam, marca o encontro. Depois a pessoa some. A pessoa se esvai, feito um fantasma, ghosting. E aí, né, as consequências desse ghosting, para quem foi vítima do ghosting, a principal delas é a baixa autoestima. Então, a minha autoestima vai ladeira abaixo. Por quê? Porque eu começo a achar que o problema sou eu, porque não tem razão aparente para a pessoa ter sumido, então eu começo a me reduzir, porque eu começo a acreditar que a pessoa desapareceu, porque eu não sou bonita o suficiente, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu assim. Depois marcamos um encontro e ele não veio. Eu chorei pra caramba, sempre eu tomando a iniciativa, até que eu desapaixonei e avisei a ele que estava conhecendo outra pessoa. Ele ficou louco, disse se eu quisesse investir nele, ele investiria em mim. Que ainda sentia amor por mim. Nossa. Que amor, hein? Nossa, que amorzão, gente. Não, eu ainda sinto amor por você. Não, eu tenho ego. O meu ego tá ferido agora.
Ele só veio atrás a hora que eu falei que eu tô ficando com outra pessoa. E você também tem que falar isso pra quê? A partir do momento que a pessoa age desse jeito e eu resolvo seguir minha vida, eu não tenho que dar satisfação para outra pessoa ou querer pegar essa pessoa que eu estou conhecendo agora e esfregar na cara dela. Não faz sentido. Aliás, só mostra que eu quero mostrar para a pessoa, né? Porque quando a gente está bem mesmo, a gente não tem que ficar mostrando para os outros. A gente só segue a nossa vida. Agora, se eu tenho que mostrar para o outro, é porque o outro ainda de alguma forma mexe comigo. Então, meu bem, você deveria era ter seguido a sua vida. A hora que você mostra que está com alguém, aí ele quer vir atrás. Isso é a prova clara, mais evidente de ego. Não tem nem que ter dúvida. A pessoa está investindo em mim de novo porque sentiu-se com o ego ferido, não porque ela se arrependeu, agora percebeu que gosta de mim. Não, ego ferido. Eu gostaria de que alguém viesse atrás de mim por causa de ego ferido, eu gostaria que a pessoa viesse atrás de mim porque, de fato, ela gosta de mim. E, lógico, como eu disse, né? Nossa, agora ele fala que ele sente um grande amor por você. Nossa, sente um grande amor, nem responde minha mensagem, né? Se distancia. Isso, nossa, é amor. E que esse amor se inibiu porque eu estava presa em relação às emoções. Por eu ser um pouco robótica. Esse amor se inibiu porque eu estava presa em relação às emoções. De onde ele tirou isso? Nossa, que desculpa mais esfarrapada. Marcamos um encontro e ele me pediu em namoro. Tudo isso em menos de um mês. Ele falou de mim para a família e amigos, eu conheci a mãe dele, ele conheceu a minha. Continua falando que me ama e que sou o amor da vida dele. Ele excluiu todos os aplicativos de relacionamentos, mas a conta continua ativa. Excluiu também os contatos das mulheres que tinha no WhatsApp, que ele havia conhecido no aplicativo antes de mim. Ele me dá presentes e toda semana vem me ver. 2 vezes na semana, ele é um amor comigo. Já vi o WhatsApp dele, não tem conversas com mulheres, mas ele tem o contato de algumas garotas que eu não sei quem são, provavelmente amigas. Estou para ir viver na capital do estado e quando disse a ele, ele quase chorou e afirmou que me amava e que sou a mulher de sua vida. Ele me ama realmente, André? Meu anjo. Bom, depois do que eu acabei de falar do ego, né? Mas é óbvio, né? Como que eu posso... Ele realmente me ama, André? Meu anjo, deixa eu pegar aqui a minha garrafa mística. Garrafa mística, a hora que eu destampar você, você vai me dizer se ele realmente ama ela. Não falou nada, bem. Não sei. Não, gente, tem algumas coisas que, né, pelo amor, né? Não sei, a pessoa às vezes mistura um pouco, né, o trabalho de um especialista em relacionamento com uma coisa mística, meio estranho, sei lá. Gente, uma coisa é quando eu estou atendendo a história. Por exemplo, outro dia eu fiz um atendimento online onde a menina foi relatando, né, tudo que tinha acontecido, relatou tudo. Então, eu estou falando, estou perguntando. Então, conforme ela vai relatando, eu vou tirando algumas dúvidas. Tá, mas isso aqui aconteceu. Então, eu estava ouvindo tudo que ela falou. E quando ela terminou todo o relato, olha só, o meu aconselhamento a ela foi assim. Eu falei, olha, minha querida, se eu fosse você, eu repensava. Porque ela terminou com ele. Mas assim, ela terminou com ele porque claramente houve uma má interpretação. Esse rapaz não estava agindo de má fé em nenhuma das situações que ela me contou. Porque era claro, era evidente, a partir da história, a partir dos detalhes, né, a partir de outras características que então aí perguntando para ela a gente consegue fazer um esquema lógico dentro do pensamento, a partir, claro, né, dos referenciais teóricos de análise que a gente tem para analisar uma história. Então, eu falei para ela, olha, minha querida, se eu fosse você, eu sugeriria que você repensasse essa sua decisão de ter terminado com ele, de ter bloqueado ele, né? Eu realmente repensaria, porque assim,
Não é do jeito que você está enxergando por causa disso, disso, disso. Você enxergou por causa dessa situação, você acabou projetando isso. Tá? Então, assim, nesse caso, né, eu tinha referenciais para orientar desse jeito. Aqui, como que eu posso te responder a partir só do que você relatou aqui no e-mail, se ele realmente te ama? Sendo que, na verdade, existe aí um imbróglio aí no meio, que foi, opa, a hora que eu falei para ele que eu estava com outra pessoa, aí ele veio atrás, que é um sinal claro de ego ferido. Pode ser que não seja ego ferido? Pode ser que só nessa hora é que ele se tocou que de fato gostava de mim? Pode. Ué, é o que eu estou dizendo. Então, como que eu posso de fato responder? Não, ele realmente ama você. Estou com medo de tudo isso que aconteceu rápido demais vai embora com a mesma rapidez. Ele não me dá muita prioridade, pelo menos não como eu queria. Queria muito saber da sua opinião sobre o meu caso. Esse lance de não me dar prioridade do jeito que eu queria, aí entra dentro de uma esfera também que, por exemplo, se eu estivesse conversando com você, eu ia questionar, tá, e o que você considera que a prioridade, ele deveria ter quais ações para que você fosse prioridade? Porque tem gente que tem um critério meio distorcido sobre prioridade. Por exemplo, você pega uma mulher que começa a se envolver com um homem que tem filho. Ah, então, quando ele está com o filho, eu não sou prioridade dele. Eu tenho que ser prioridade dele. Eu diria para essa mulher, você está equivocada, meu anjo. Então, tá vendo? De acordo com essa mulher, ela não é prioridade. E ela não deve ser mesmo. A prioridade do cara que tem filho é o filho. E não pode ser o contrário. A prioridade de uma mãe que tem filho é o filho. Se ela colocar, né, o homem como prioridade, está errado. Então, quantos são os casos de pais, por exemplo, que são, né, separados e aí no final de semana ele vai ficar com a filha. A filha vai lá ficar com ele. E aí ele fala, ele está conhecendo uma mulher agora, ele fala, ó, então, a cada 15 dias a gente vai se ver de final de semana só. Aí a mulher começa a achar que ela não é prioridade, começa a sentir ciúmes da criança. Então, tá vendo que, para mim, é um critério equivocado de prioridade. Então, eu teria que saber, não do jeito que eu não sou prioridade, do jeito que eu queria. Só que às vezes o jeito que eu quero, eu tô querendo uma coisa que realmente não é legal. A pessoa nem tem que me dar isso que eu quero. Por isso que eu digo, né? Não adianta. Tem determinadas coisas que a gente tem que estar ali analisando o caso real, enfiando a mão na massa, no caso real e concreto. É aí que a gente consegue, de fato, ter algumas respostas e conseguir ter alguns posicionamentos. Mas é claro, né? Eu levantando essas questões aí, aqui, você aí do outro lado, consegue pensar aí na sua situação. Eu estou levantando questões aqui, e aí você consegue, né, ir colocando isso aí no seu caso real e concreto, a partir da sua massa, enfiando a mão aí na sua massa e trabalhando questões que de repente você esteja passando semelhantes a essa. Inscreva-se, lembrando a você que aqui embaixo tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.